Você sabe que há muitos deuses, há muitos senhores, mas o Deus dos deuses, Senhor dos senhores é um só. E Ele é o único Deus, apesar que há muitos que são tidos como Deus. As pessoas obedecem como se fossem deuses, veneram como se fossem deuses, mas existe um só Deus, que criou os céus e a terra, o Deus de Israel, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nosso Pai. Isso é muito maravilhoso. Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nosso Pai. Nós temos que ter essa consciência. Amém, Jesus? Quando você tem essa consciência, aí você entende que você tem a sua obrigação de honrar esse Deus como Pai. E você também está seguro, porque você sabe que esse Deus como Pai, Ele tem também a obrigação de cuidar de você, porque Ele é um Pai responsável. Amém, Jesus? E só um Pai irresponsável que não cuidaria de um filho, mas o nosso Deus é um Pai responsável. Agora nós temos que estar andando como filhos. O escritor de Hebreus, ele diz que quando a pessoa não obedece a Deus, quando ela está sem disciplina, ela torna-se filho bastardo. O que é um filho bastardo? É um filho sem pai. Então nós temos que estar na condição de filho, obedientes à palavra de Deus. Amém, Jesus? Mas o que eu quero falar hoje é de alguns conselhos que Paulo, escrevendo para Timóteo, na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, ele deu, falando até acerca do chamado dele, do chamado, e também animando Timóteo a cumprir o seu chamado. Mas aqui serve também não só para pregador, que era o caso de Timóteo e de Paulo, mas para todos nós, algumas coisas muito importantes da gente entender, principalmente através disso aqui, entender o propósito que Jesus veio ao mundo. As pessoas às vezes não estão entendendo, estão compreendendo, busca Jesus apenas por alguma coisa material que quer. É verdade que Jesus, ele tem a bênção para nós em qualquer área da nossa vida, basta nós crermos e buscarmos. Esse dia eu preguei uma palavra que me chamou muita atenção, e você deve conhecer, que está lá no livro de Salmos, que diz assim, Davi ele diz assim: uma coisa eu pedi e buscarei. Eu preguei essa palavra e me chamou a atenção isso aqui, essa frase, eu pedi e buscarei. Nós temos mania de pedir as coisas a Deus, e não está errado, porque Jesus disse que o que pede recebe, e o que busca encontra. Mas nós temos que fazer uma coisa, pedir e buscar. Por exemplo, a pessoa quer melhoras de vida, vamos dizer, na fonte de renda. Ela diz: Deus me prospera, Deus me abençoa, mas ela não busca, não vai acontecer nada. A pessoa diz: Deus, ela pede para Deus: Deus, me dá sabedoria para entender a tua palavra. Ela não busca ler a Bíblia, meditar, aprender, estudar, compreender. Como ela vai receber? Ela só pediu. Tem que fazer os dois passos: pedir e buscar. Então, nós sabemos que as coisas desse mundo, nós podemos pedir as bênçãos de Deus, mas também buscá-las. Mas nós não podemos perder o alvo da vinda de Cristo. Que a vinda de Cristo não foi para nos encher de bênçãos materiais, simplesmente como muitos lutam só por isso. A vinda de Cristo foi para algo muito maior. E aqui Paulo escrevendo para Timóteo, capítulo 1, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, ele explica aqui algo que nós devemos entender acerca da palavra de Deus, e fala do propósito de Jesus ter vindo ao mundo, que é algo que, logicamente, a gente até sabe, mas às vezes não está sendo esse o propósito de muita gente nessa busca. Não sei se não está entendendo, ou às vezes as questões desse mundo, as necessidades da vida
pode levar a pessoa a não levar a sério o propósito principal da vinda de Cristo. Paulo, escrevendo para Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, o versículo 15, ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Qual é a palavra que é fiel e digna de toda aceitação? A palavra de Deus, é claro. Mas é o que essa palavra afirma. O que ela afirma? Ele diz que Jesus Cristo, ou melhor, que Cristo Jesus, colocou Pedro cá, veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí ele coloca ele como exemplo, dos quais eu sou o principal. Então veja bem, o propósito de Jesus veio ao mundo foi salvar os pecadores. Paulo, ele colocou ele como principal. Ele diz, do qual eu sou o principal. Eu posso me colocar também, eu sou o principal. Eu tenho que olhar dessa maneira. Paulo entendeu, não, se Jesus veio salvar os pecadores, eu sou um deles que ele veio fazer isso. Quando Paulo coloca isso, anteriormente ele tem falado por coisas que ele fez terríveis. Ele diz que ele foi blasfemo, que ele foi perseguidor, foi injurioso, mas que ele alcançou a misericórdia, porque tudo ele fez aquilo sem conhecimento, até o dia que ele conheceu Jesus e ele creu em Jesus. Então, voltando aqui ao versículo, então Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas Jesus veio nos salvar de quê, gente? Qual o propósito de salvação? Jesus veio salvar os pecadores de quê? Em Mateus capítulo 1, nós já estudamos isso em outra oportunidade, mas é bom sempre a gente lembrar isso, para a gente entender qual é o propósito de Jesus na nossa vida. Nós entendemos o propósito também do sofrimento da cruz, porque é fácil hoje para atrair as pessoas dizem assim, Jesus ele morreu na cruz para mudar a tua vida. Só que quando você fala isso, e é uma verdade, mas quando você fala isso, numa pessoa sem entendimento do Evangelho, a primeira coisa que passa para ela é a mudança em relação aos bens materiais. Às vezes a pessoa está toda endividada, está passando por lutas, e ela diz, não, Jesus veio simplesmente para mudar isso. Logicamente que ele muda isso também. Basta nós buscarmos e crermos. Mas ele veio para fazer uma mudança muito maior. Ele veio para nos salvar todos os pecadores. E salvar de quê? Em Mateus capítulo 1, quando o anjo anunciou para Maria o nascimento de Jesus, ele falou do propósito de Jesus vir ao mundo. No versículo 21 diz assim: e dará à luz um filho. Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, esse é o propósito de Jesus. Ele veio nos salvar os pecadores de quê? Dos seus pecados. Por quê? Porque se não fosse o pecado, não existia tantos males no mundo. Nós hoje padecemos e sofremos por causa que o pecado entrou no mundo. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, o sofrimento não teria entrado. Se você ler lá o início de tudo, que aí a gente tem que voltar para a origem do homem, quando Deus criou o homem, não havia doenças, não havia dor, não havia sofrimento.
não havia, o que havia era coisas boas, porque Deus prepara um jardim e manda o homem cuidar daquilo. Mas quando o homem peca, aí o mal invade a terra. O mal por quê? Porque o senhor do mal, que é Satanás, ele passa a ter domínio sobre as pessoas, e debaixo do domínio dele, ele traz sofrimento, traz dor. A primeira coisa que ele traz de sofrimento é que ele contamina o homem e faz com que o homem comece a andar contrário aos ensinamentos de Deus. E o homem que foi criado uma coisa boa, porque quando Deus criou o homem, Deus disse: criei uma coisa boa, o homem torna-se algo mal, até prejudicial. Você quer ver depois do pecado, o sofrimento? Bom, o primeiro sofrimento que já vem depois do pecado é que Deus diz para o homem: olha, a terra agora vai produzir ervas daninhas. Então até então a terra produzia só coisas boas, aí passou a produzir tudo que não presta. Aí Deus disse: tu vai comer agora do suor do teu rosto. Quer dizer, para você conseguir alguma coisa, você vai trabalhar feito louco. Antes Deus estava abençoando. Mesmo o homem não caído, ele tinha que trabalhar, porque Deus disse assim: você vai cuidar do jardim. Mas ele ia cuidar do jardim que só produzia algo bom, não produzia espinho, não produzia nada ruim. Depois que ele passa, Deus diz: agora a terra vai produzir coisa ruim, porque a terra passou a ficar amaldiçoada. Deus disse: a terra está amaldiçoada por causa do teu pecado. Porque a terra Deus não criou para ele, Deus criou para o homem. Se o homem andasse com Deus, a terra estaria abençoada. Se o homem deixou Deus, então aquilo que era dele também ficou amaldiçoado. Então isso já veio o primeiro sofrimento, cansaço, labuto. Depois vem também o sofrimento, que Deus olhou para a mulher e disse assim: olha, a tua dor no parto vai ser multiplicada. Não seria tanto se não tivesse entrado o pecado. Entrou. Aí depois nós vem uma sequência. Adão e a Eva têm filhos. Aí um filho cheio de pecado, coração pecaminoso, fica com inveja do outro e mata o próprio irmão. Imagina a dor de uma mãe e de um pai ver o próprio filho matar o irmão. É de não imaginar, né, gente? Você já imaginou? Uma mãe, ela tem 2 filhos e ela ama ambos. Aí ela vê um tirar a vida do outro. Como fica ela, né? Chora pelo que perdeu e chora pelo outro também, porque, puxa, o meu filho matou o meu outro filho. Isso tudo era o pecado. Era o pecado. Então daí só começa sofrimento no mundo. As coisas vão desandando, porque o próprio ser humano, contaminado pelo pecado, ele vai criando situações que oprimem o outro, que muitas vezes se coloca em situações de opressão. Enfim, vai criando, além de uma natureza agora contrária, que está produzindo também, além de coisas boas, vai produzindo um bocado de coisas ruins também. Então tudo se começa a se comprometer. A criação foi perfeita, mas por causa do pecado comprometeu. E daí por diante a humanidade vai crescendo, só vai piorando as coisas, a ponto que hoje nós estamos vivendo um tempo que nós vivemos com medo, né? Construindo casas com muros altos. Você lembra das casas dos anos 70?
nas cidades, a maioria das cidades, principalmente no interior, mas na cidade era tudo muro baixinho. Lembra das frentes das casas? Se você pegar ainda a casa antiga dos anos 70, é aquelas areazinhas com aquelas murinhos bem baixinhos, né? Por quê? Não havia tanta criminalidade, então as pessoas não tinham tanto medo, né? Hoje você constrói uma casa, aí você constrói um muro de 3 metros de altura, ainda coloca uma cerca elétrica, dependendo do lugar, não é verdade? Ainda um bocado de câmera, e fica com medo, principalmente se você é uma pessoa que tem recursos, fica com medo. Eu lembro na cidade que eu estava anterior, tinha um casarão na rua que eu morava, era uma casa muito bonita, ela tinha uma faixa lá que estava para alugar. A casa linda, um terreno amplo, grande, um casarão, casa mesmo de quem tem dinheiro. E eu estava lá para alugar. E uma vez eu conversando com o proprietário da casa que eu morava, eu falei: puxa, mas aquela casa lá embaixo tão bonita, não mora ninguém, está para alugar? Aí ele disse assim: o proprietário construiu aquela casa para ele. Só que os malandros entraram lá dentro, pegaram ele, deram uma surra que quase mata ele e roubaram as coisas que ele tinha. Ele teve que mudar dela para ir para outro lugar mais seguro. E a casa, o cara fez muros altos, colocou câmeras por tudo, cerca elétrica, mas tudo isso aconteceu. Então quer dizer, mas tudo isso é o quê? O pecado que entrou no mundo. E o pecado trouxe a dor, o sofrimento, trouxe tudo que não presta. E nós vemos cada dia as pessoas defendendo o pecado, até buscando legalizar o pecado, e até legalizando, né? E ai de quem falar contra o pecado. E cada dia o pecado trazendo mais consequências. E nós olhamos e vemos a humanidade sofrendo, mas esse sofrimento ainda é pouco comparado ao sofrimento que tem do outro lado, por causa do pecado. Mas Jesus veio justamente para salvar os pecadores, e Ele veio para salvar do pecado, porque é o pecado que traz todas as consequências que está na humanidade. Você vê o mundo aí sofrendo, padecendo, é resultado do pecado, não do pecado de uma única pessoa, mas do pecado que domina a humanidade. E você, por exemplo, nós sempre vemos as pessoas, às vezes até brigando, às vezes com as autoridades, porque existem pessoas largadas na rua, jogadas na rua, morando, vivendo uma vida pior que um animal. Mas isso é consequência de quê, irmão? Do pecado. Do pecado. Porque a maioria das pessoas que estão jogadas na rua são pessoas que se entregaram a vícios e não conseguiram mais sair dali. Foi o pecado, não apenas o pecado dela que levou ela àquilo. Não é apenas o pecado dela, mas o pecado que domina a humanidade. Porque quando nós falamos do pecado, nós estamos falando do pecado de uma pessoa. É o pecado da humanidade. Quando um artista, uma pessoa que tem influência sobre as pessoas, vai hoje numa internet, no YouTube, ou num programa de televisão, e defende que usar drogas é bom. Quando alguém vai e defende que a bebedice é algo maravilhoso, e é o que mais nós vemos as pessoas defendendo, que beber é bom, tem até programas aí especializados em defender algumas bebidas. Elas estão defendendo aquele estilo de vida que algumas pessoas vão mergulhar tanto que não vão saber sair dela. E como elas têm influência sobre as pessoas vão seguir o que elas estão dizendo como bom. Como bom.
Então você pega, por exemplo, você pega um artista, que é um grande influenciador de jovens. Os jovens admiram. Aí o camarada lá começa a passar um estilo de vida pecaminoso, que aquilo é bom. O jovem que gosta daquele artista, ele acha que eu tenho que viver assim. Não é verdade? Ah, o meu ídolo usa droga e ele diz que quem não usa é careta. Ele acha que isso é maravilhoso. Eu vou usar também. Eu vou experimentar também. O artista que eu admiro, ele defende que beber é uma coisa maravilhosa, que a pessoa tem que beber, senão eu vou beber também, é legal. E por aí vai. Então, esse pecado que habita naquele, contamina aquele outro e vai criando um caos na sociedade e na humanidade. O pecado, quando a gente diz alguém está sofrendo, isso é fruto do pecado, você não está dizendo que é o fruto do pecado daquela pessoa, mas é o fruto do pecado que está no mundo, que levou aquela pessoa a escolher aquele estilo de vida. Aquele estilo de vida. Você, vamos dizer, a pessoa, ela começa a admirar uma pessoa e vê que a pessoa defende determinadas coisas, de repente ela começa a achar que aquilo é um estilo de vida bom e começa a seguir. E principalmente a juventude, né? Porque a juventude, ela ainda está buscando a sua identidade. Isso não quer dizer que os velhos também não, né? Tem um bocado de velho seguindo um bocado de coisa errada. Mas a juventude tem muito disso, né? Tanto é que todo mundo que quer destruir a sociedade, eles buscam os jovens. Eles buscam convencer os jovens. Todo plano aí para destruir os bons costumes, as coisas que são corretas, sempre tem um foco jovens, porque sabe que do jovem ele vai à futura geração. As coisas vão por aí. Então Jesus, ele veio trazer salvação disso, do pecado, porque ele sabia que era o pecado que causaria tantos problemas à humanidade, separaria eles de Deus, levava as pessoas a viverem à mercê de Satanás, fazendo aquela frase de fazendo o que o diabo gosta, e ao mesmo tempo afastando as pessoas da eternidade com Deus. Se você conseguir, e essa é a luta, tirar uma pessoa com a pregação do Evangelho do mundo do pecado, o resto, meu irmão, é consequência. Deus vai abençoar. Às vezes nós oramos tanto pelas pessoas que amamos, Deus prospera ele, Deus faz ele passar na faculdade, Deus ajuda ele aqui, Deus cura ele aqui, e esquecemos que o mal que está sobre aquela pessoa é o pecado de não se render a Deus. Porque a solução para os demais problemas, Deus tem. O que foi que Deus falou para Abraão? Deus disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus tem o poder para solucionar qualquer problema que você esteja enfrentando, mas Ele precisa que você esteja andando na perfeição dEle, porque Ele opera na perfeição dEle, que é a palavra dEle. Não existe homem perfeito por si mesmo, não existe pessoa perfeita por si mesmo. Nós somos aperfeiçoados à medida que nós entendemos a palavra, cremos e estamos dispostos a seguir. Não basta compreendê-la, não basta crer só, nós temos também que ter a disposição de seguir. Eu creio a ponto de seguir. Esse eu creio na palavra, eu creio nisso aqui, mas não estou muito disposto a seguir não. Tem muitas coisas que eu gosto, tem coisas que eu defendo,
Aí cai naquilo que Tiago disse, que até o diabo crê, mas não obedece. Então não vamos ser como o diabo, né? Que crê, mas não obedece. Vamos ser como Jesus, que crê e obedece. Amém, Jesus? É isso que nós precisamos. Nós oramos a Deus: Deus me ajuda, Deus me abençoa. Estamos enfrentando uma luta, Deus me salva dessa situação. Mas às vezes nós esquecemos: Deus me salva do meu pecado. Porque do resto, se eu estiver andando com o Senhor vai me livrar. Esse dia eu dei uma palavra aqui que me chamou também a atenção, bem conhecida, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Então quer dizer, nós podemos passar por momentos de aflição, mas nós temos um Deus que nos livra de todos. Então cabe a nós estarmos praticando a justiça desse Deus, andando na justiça desse Deus, porque as aflições virão, mas Deus vai nos livrar. Amém, Jesus? Então o que nós mais precisamos é que se cumpra o que Jesus veio fazer em nós, nos salvar de nós mesmos, do pecado, dos nossos pecados que dominam a nossa carne, nos libertar dele. Porque se nos libertarmos disso, meu irmão, é caminhada com Deus, é estar próximo de Deus, é estar sendo cuidado por Deus. Não é à toa que Jesus disse: olha, vocês não sejam como as pessoas lá fora, que andam preocupados pelo que precisam para comer, pelo que precisam para dormir, ou para vestir. E quantas as vezes, né? Esse negócio de vestir, principalmente as mulheres, né? Mulher que tem essa mania: eu não tenho uma roupa para ir em tal lugar. Ela tem 10 roupas, mas ela vai ter uma festa para ela, diz: eu não tenho uma roupa para ir naquele lugar. Se preocupa às vezes demais. Vamos a tal lugar. Mas eu vou como? Eu não tenho um calçado para ir. E tem lá um bocado. Aí você olha e diz assim: ué, mas não tem? Não é verdade? Homens, não todos, né? Temos vaidosos também, bem vaidosos. Mas homem mais ou menos é assim, né? Tem uma festa para ir, tá bom, a gente vai. Ele nem se preocupa com a roupa que vai vestir, sabe? Pega lá uma roupa lá que eu tenho e visto roupa. Quero saber quantas vezes eu usei. A mulher diz assim: não, essa roupa eu já usei demais. Não é verdade? Se alguém for casar e chamar aqui todos que aqui estão, são poucas todas, homens e mulheres, eu duvido que as mulheres não vão se preocupar com o vestido para ir para a festa. Algumas vão dizer assim: mas não tem vestido para esse casamento. Os homens vão dizer: tal dia a gente está lá. E ele não vai nem pensar que roupa ele vai usar para esse casamento. Chegar o dia, ele vai dizer, pega uma roupa lá e diz: eu vou pegar isso aqui, vou pôr isso aqui. A mulher não, vai dizer assim: não, esse vestido eu já usei demais. Esse vestido eu fui numa festa do casamento de fulano, já faz 10 anos que ela foi. Ninguém nem lembra daquele vestido. Mas não dá. Eu tenho que ter outra. Tem que comprar uma roupa para mim para essa festa. Mas eu não quero falar desse, né, entre homem e mulher, não estou falando de comportamento, só usei um exemplo, né? Mas Jesus disse: não andeis preocupado com o que há vez de comer ou de vestir. Se preocupe antes de buscar o reino dos céus e sua justiça. Se preocupe com a sua caminhada com Deus, se ela está dentro da justiça de Deus, se Deus está reinando sobre você, ou é você mesmo que está reinando sobre você? Porque buscar o reino dos céus é buscar, o reino é domínio, é buscar o domínio de Deus sobre nós, é deixar Deus nos dominar, nos governar.
Como é que Deus nos domina? Como é que Deus nos governa? Com a palavra dele. Quando eu estou disposto a ouvir e obedecer. Quando eu não dou essa oportunidade para Deus, quem é que está no domínio? Eu mesmo. Eu mesmo. Eu acho que é assim que eu vou agir. Eu penso dessa forma, é dessa forma que eu vou fazer. Então eu estou no meu governo. O reino dos céus não está sobre mim, é o meu reino mesmo. Igual o filho pródigo. Quando ele sai da casa do pai, quem estava dominando ele, todas as suas atitudes? Ele mesmo. Ele era o seu governo. Hoje eu vou sair para a noitada, vou fazer o que eu quero? Vou fazer. Vou gastar meu dinheiro como quero? Vou gastar. Quando ele estava na casa do pai, ele estava debaixo do governo do pai, do domínio do pai. Não, espera aí, aqui não, vamos cuidar disso aqui. Vamos trabalhar hoje. É assim. Então buscar o reino dos céus é buscar esse domínio de Deus. Deus, a partir de hoje é o Senhor que vai me governar a minha vida. A partir de hoje o Senhor vai me governar pela tua palavra. Eu vou seguir tua palavra, que ela diz. Mesmo que muitas das vezes eu vou contrariar o que eu acho, o que eu penso, as minhas vontades. E a justiça. Eu não vou agir segundo o que eu acho que é justo. Nós temos nossa própria justiça, que é o nosso próprio achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, eu acho que é dessa maneira. Também não é dessa forma. Sempre temos isso. Não, agora não é a minha justiça, não é a minha maneira de entender, de ver. É a tua. Eu vou seguir o que é justo segundo a tua palavra. Então, se eu me empenhar a buscar isso, aí eu vou andar debaixo da justiça de Deus, na prática da justiça de Deus, na palavra dele. Eu vou ser governado por Deus, não vou andar pelo meu próprio caminho, do meu próprio entendimento, vou andar pelo que a palavra me diz. E o que vai acontecer? As demais coisas, Deus vai acrescentar. Quantas às vezes o homem, e às vezes a pessoa de Deus, ela busca solucionar os problemas à sua maneira, às vezes até sabendo que está transgredindo a maneira de Deus, mas ela diz, eu preciso. Você quer ver o exemplo? Abraão, homem de Deus, amigo de Deus. Abraão, Deus prometeu que ele ia ser pai, só que os anos passaram, e ele estava ansioso, ele queria ser pai. A Sara também estava ansiosa. Aí a Sara disse, faz o seguinte, deita com a minha serva, aí você tem um filho dela, e ela disse, esse é o filho que Deus te deu. E o Abraão consentiu naquilo. Ele queria um filho. Ele disse, até agora Deus não me deu, ele prometeu, mas não me deu. Então quer saber? Ele vai me dar dessa forma. Foi lá, deitou com a serva, fez um filho. De repente tinha um filho, está aqui, Deus deu um filho. Aí Deus aparece lá na frente e diz, não te dei esse filho, e tanto é que esse filho não vai herdar nada teu, nada que eu te dei. Aí você vai ter até que mandar ele embora de casa, junto com a mãe dele. Eu vou cuidar dele, que é teu filho, mas esse não é o da promessa. Esse você tentou quebrar um galho. Deus não trabalha com quebra-galho, porque Deus não precisa estar quebrando galho. Deus trabalha com poder, e com o poder que Ele tem, Ele pode fazer todas as coisas. Então a gente está andando, sendo conduzido por Ele, a gente está sendo conduzido por uma verdadeira fé na palavra dEle, naquilo que Ele prometeu. A gente não anda segundo o que nós achamos ou pensamos, mas segundo o que é justo perante Deus. Mas humanamente nós somos assim, nós temos sempre uma carta na manga, um meio de resolver as coisas. Só que o pecado que está em nós sempre nos leva a fazer as coisas debaixo do pecado. E depois nos complicamos completamente. Aí por isso que Jesus veio com só propósito: nos salvar dos nossos pecados.
É o nosso pecado que vai nos levar para o inferno, não é Deus. É o nosso pecado que nos faz quebrar a cara na vida e sofrer e padecer. Não Deus, não castigo de Deus. Se a gente nos libertar do nosso pecado, nós vamos andar na presença de Deus e vamos viver debaixo da bênção de Deus. Deus vai cuidar de nós. É o nosso pecado que impede que Deus responda a nossa oração, não Deus que não quer responder. Então, por isso que Jesus não veio fazer outra coisa a não ser nos salvar dos nossos pecados. Porque é o pecado que cria todos os problemas na humanidade. Tudo que nós vemos aí, tanta dor, tanto sofrimento no mundo, é por causa do pecado que domina a humanidade. É um pecado. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de todo ano, a gente vê às vezes, quando chove, aqui no Brasil tem muito disso, deslizamento, e pessoas perdendo a vida soterrada no meio de lama. Por que isso acontece? Por causa do pecado, de avareza de alguns, de muitos. Porque com tanta terra que há no mundo, com tanta terra, poderia ter, há lugares que não é lugar de construir, mas a pessoa não tem condições, não tem dinheiro, não sobra alternativa, ela vai e constrói naquele lugar, e depois ela padece. Mas com tanta terra que tem no mundo, não poderia construir em outro lugar, num lugar seguro, se alguém não dissesse, isso aqui é meu e eu não abro mão de jeito nenhum? Se as autoridades, ao invés de desviar dinheiro, de corromper, gastassem dinheiro preparando lugares adequados para as pessoas que não têm de baixa renda construírem, havia coisas que deveriam ser evitadas. Mas a ganância faz com que outros fiquem sem condições e vão construir onde não deve. Não é todo caso, né? Tem caso até que a pessoa tinha dinheiro, mas ela achou um lugar muito bonito e disse, eu vou construir aqui. Como a gente vê às vezes, teve um caso aí, um ano, teve uma pousada que desceu lá no morro de cima. Então tem casos que a gente vê que foram construídos onde não deveria. E por quê? Porque as pessoas não tinham condições, não tinham para onde ir. Então chegaram a encontrar aquele lugar e disseram, vamos fazer aqui uma moradia, vamos fazer algo, porque não dá, não tem como. Mas tudo isso está... Porque o que deixa as coisas desorganizadas aí na nossa sociedade, não é o pecado, a avareza de uns, e às vezes até a vontade de ganhar dinheiro fácil, e por aí vai. Por exemplo, aquele prédio que caiu lá em São Paulo, pegou fogo, não sei se vocês lembram, que tinha famílias, tinha invadido aquele prédio, e acho que começaram a fazer fogueira faz algum tempo atrás, começaram a fazer uma fogueira no posto do elevador, e aquilo acabou interferindo na estrutura do prédio. O prédio caiu e morreu gente ali queimada e soterrada, porque aquelas famílias estavam ali. Era um prédio que já estava condenado, porque alguém que, se dizendo até preocupado com o social, levou aquelas pessoas para lá, mas não levaram de bondade não, levaram que atrás disso tem o quê? Um comércio, que aquelas pessoas pagavam uma quantia mínima para alguém. Eram pessoas, aluguel em São Paulo é muito caro, você imagina o cara ganhando pouco em São Paulo, sem condições de pagar um aluguel alto, aí alguém diz, não, eu tenho um lugar ali que você vai morar, você paga só 400 para mim, e eu te ponho lá. Porque esse lugar de invasão, que diz assim, os sem teto invadiram, na verdade um grupo de gente está à frente, ganhando dinheiro em cima das pessoas. Esses assentamentos clandestinos em cidades grandes,
Na verdade, aquele povo não invade Gânias. Aquele povo... Tem um grupo que invade e vem para os outros, que eu conheço pessoas em São Paulo, que está morando em lugar assim, que foi invadido, mas a pessoa não invadiu junto não, alguém invadiu e depois loteou. E a pessoa pagou, baratinho, mas pagou. Ela não tinha dinheiro para comprar a casa própria, então ela pagou uma coisinha baratinha ali naquele invadido e construiu sua casinha. E tem muitos assim. Dentro de São Paulo está cheio disso. Cidade de Guarulhos está cheio desse loteamento. Eu conheço alguns. E foi assim. Por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar em Guarulhos, num bairro chamado Jardim Moreira, tinha um brejo lá, ninguém sabe o que era aquele brejo. Aí de repente invadiram. Hoje, se você for lá é um bairro super populoso, não sei se ainda é o mesmo nome, chama-se Vale dos Machados. Meu irmão, ninguém está ali, a maioria está ali, não foi que ele invadiu e escolheu, vou construir aqui não. Ele teve que comprar. Alguém invadiu e vendeu, loteou. Vendeu baratinho, as pessoas tinham, vamos comprar. E estão lá. E era um brejo danado. Isso aí, quando chove, deve encher de água. Mas é assim: o pecado, a ganância, a avareza, cria os problemas na sociedade. Se não fosse o pecado, irmão, na humanidade, a humanidade vivia em paz, vivia certo. Primeiro, teria a bênção de Deus, e segundo, não tinha alguém aplicando golpe nos outros, não teria tantas coisas ruins. Então, por isso que Jesus veio ao mundo para salvar o homem do pecado. Se Ele salvou o homem do pecado, Ele salva o homem dos problemas que ele está enfrentando, mas Ele salva o do maior problema, que é a eternidade. Então Ele diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí diz: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Longanimidade quer dizer paciência para sofrer ofensas. Porque nós, com nossas atitudes pecaminosas, nós ofendemos a Deus. E Deus, com todo o poder dele, Ele só não destruiu a humanidade por causa das suas ofensas, porque Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele aguenta, Ele suporta essas ofensas. Ofensa, você imagina só pegar um exemplo, não gosto de falar disso, não gosto de dar ibope para esse povo, mas, por exemplo, esse ano, a bagunça que fizeram no carnaval, as blasfêmias que fizeram contra o Evangelho do carnaval. Mas Deus é longânimo, isso ofende a Deus. Deus poderia destruir aquele povo, mas Deus não destrói, Deus espera eles se arrependerem. A longanimidade de Deus faz com que um país como o Brasil, um país que ultimamente está buscando adorar Satanás através de seus cabeças, ultimamente está valorizando o pecado como algo principal, Deus não destrói. Deus é longânimo, vai dando tempo, chamando ao arrependimento, porque Deus quer salvar todos, mesmo aqueles que estão blasfemando, mesmo aqueles que estão fazendo coisas terríveis. Às vezes você fica até indignado, você vê aquilo, você diz: cara, como esse povo não tem temor, como esse povo aí do Senhor, o que estão usando? Só que Deus fica ofendido com aquilo, sim, é uma ofensa, mas Deus é longânimo, Ele é paciente, Ele suporta aquela ofensa, como Ele suportou a minha e a sua quando nós não conhecíamos Ele. E até hoje, mesmo nós sendo de Deus, às vezes atitudes nós ofendem a Deus, porque não é porque nós somos cristãos que nós somos 100% perfeitos, não. De vez em quando a gente fala algo ou age de tal maneira que ofende a santidade de Deus. E Deus poderia nos punir, tomar atitude dura, principalmente conosco, que já conhecemos a palavra. Mas o que Deus faz? Ele é longânimo, Ele suporta com paciência aquela ofensa, para que nós venhamos entender, nos arrependermos e alcançarmos a misericórdia.
exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que ofendeu a Deus com um pecado tão grave, como Davi ofendeu a Deus. Tomou a mulher de um dos seus servos, matou o cara na guerra, porque mandou o cara para a guerra para matar, e aquilo ofendeu a Deus. Deus tinha colocado ele para governar e cuidar do povo, e agora ele estava se aproveitando por causa de uma posição. Por causa de uma posição. Mas o que aconteceu? Deus poderia ter destruído Davi ali, mas Deus esperou Davi se arrepender. Ele se arrependeu, ele se humilhou e ele alcançou a misericórdia, porque a palavra de Deus, ela diz: aquele que confessa a sua transgressão e a deixa, alcança a misericórdia. Meu irmão, nunca está perdido para o pecador, a não ser que ele não se volte para Deus. Deus está sempre pronto a perdoar, Ele é longânimo. Agora, o que nós não podemos é nos esconder dele, fazer como Saul, que pecou e se escondeu, não quis confessar. Quis até aparentar que estava bem com Deus, não estava. Era hora de se arrepender, de se humilhar, de buscar a Deus, de reconhecer o erro, porque Deus é longânimo. Então Paulo diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse a sua longanimidade, para exemplo dos que havia de crer nele para a vida eterna. Então todos nós que cremos em Jesus é com uma finalidade. Qual é ela? Vida eterna. Se a tua finalidade não é essa, está errado. Não, eu creio em Jesus para me prosperar, para me vencer, para mim ter isso, para mim ter aquilo. Tudo isso Deus tem para você. Mas a finalidade, a finalidade é a vida eterna. E Paulo, ele se coloca como principal, mas eu posso me colocar como principal. Que bicho é isso que está falando aí? Uau! Até isso está chegando. Precisando de limpeza, né, na casa de Deus. Excesso de barato que está sujo. Então veja bem, tudo isso Jesus suportou dos pecadores, suporta até hoje as ofensas, de uma forma longânima. Para quê? Sendo exemplo. Paulo, ele coloca ele: não, Jesus, ele me perdoou, para tomar um exemplo, eu sou pecador, mas eu posso dizer também de mim. Você pode falar de você não. Jesus foi longânimo comigo, me perdoou, para exemplo de todos. Todos que creem em Jesus têm que entender isso, que Jesus quer levar ele à vida eterna. E por isso que Jesus, ele é longânimo em suportar nossas ofensas, esperando o quê? Que nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, pedimos perdão e deixamos também a transgressão para alcançarmos essa salvação dele. O propósito dele é a vida eterna, é que nós tenhamos uma vida eterna com ele, porque as coisas desse mundo, tudo, conquista ou até fracasso, vão passar, mas o que nós precisamos é da eternidade com ele, estarmos com ele. E para isso ele veio, para nos salvar dos nossos pecados, que é a única coisa que nos impede de não termos uma eternidade com ele, de não termos vida eterna. E a vida eterna é o próprio Jesus em nós. Amém, Jesus? Então, busque sempre isso. Precisa de uma bênção material? Peça a Deus, Ele te dá, Ele te ajuda no que você, nas suas necessidades. Pode pedir, está na palavra dele, mas tenha sempre um foco.
sempre o foco, vida eterna. E compreenda o propósito da vida de Jesus. Ele veio para me salvar dos meus pecados, que é os meus pecados que atrapalham a minha vida. Amém, Jesus? Essa é a palavra de Deus.